Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus reine nos nossos corações. Hoje eu vou abordar um tema polêmico, talvez crucial para a ciência e questionável para aqueles nossos irmãos não iniciados na doutrina espírita. Trata-se da existência de vida inteligente na imensidão do universo e na espiritualização do universo em espaços virtuais. O objetivo fundamental dessa minha palestra é mostrar que existem jornadas espirituais em cada um dos mundos habitados. Mas, afinal, a pergunta inicial é: existe ou não existe vida fora do planeta Terra? Segundo Carl Edward Sagan, cientista norte-americano atuando no campo da astronomia, se a vida não existe no universo, então o universo é um grande desperdício de espaço. Mas a ciência não comprova a existência de vida em outro planeta. Tendo como objeto de estudo apenas a matéria e desenvolvendo uma metodologia com base na observação empírica, na experimentação e na manipulação de dados testáveis com rigorosos cálculos matemáticos, a ciência vem procurando a vida em outros planetas com características ambientais e biológicas semelhantes às encontradas na Terra. Todavia, a Bíblia nos ensina que a vida é universal. O apóstolo João, no capítulo 14, versículos 1 a 14, cita Jesus Cristo e eu incluí essa citação no meu livro intitulado Ciência e Religião, uma relação complexa, enfatizando o Espiritismo, e eu vou ler essa citação para que a conheçamos textualmente. A citação diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa citação ela vem sendo interpretada de maneira diferente por diferentes segmentos da fé cristã. O catolicismo, por exemplo, mas também outros segmentos cristãos, nos ensinam que, tanto quanto a ciência, que a vida existe na Terra, por onde nós temos apenas uma passagem. Todavia, nos ensinam que existem espaços virtuais espiritualizados. É o caso do céu, o inferno e o purgatório, para onde nós iremos segundo os nossos merecimentos. O céu e o inferno seria uma morada eterna, uma morada permanente, enquanto o purgatório seria uma morada temporária. Ao interpretar esta citação, o Espiritismo nos diz que o universo é a casa do meu Pai. Nos diz que as moradas são os diferentes mundos existentes na infinitude do universo e que a preparação do lugar estaria diretamente relacionada às nossas jornadas
espirituais. Nesse sentido, o Espiritismo nos ensina que existe no universo uma infinitude de mundos habitados com vida inteligente e que esses mundos tanto são de natureza sólida quanto de natureza virtual. O Espiritismo também nos ensina que estes mundos sólidos, eles são contornados pelos mundos virtuais, ou seja, todos os mundos sólidos têm o seu espaço virtual e, consequentemente, não é diferente na Terra. A Terra é circundada por um mundo espiritual virtual que é chamado de erraticidade. Nós vamos voltar a falar na erraticidade. Antes, porém, eu gostaria de abrir um parênteses a fim de que melhor possamos compreendê-la e caracterizá-la. Então, eu começaria dizendo que, segundo Zensky, no seu livro intitulado Para Onde Vão os Espíritos, o espírito, logo após o seu desencarne, fica, ou é possível ficar, dependendo do seu grau de evolução, em estado de perturbação. Ou seja, esse espírito, quando não tem conhecimento de que a vida existe após a morte e não se reconhece como morto, ele fica preso à superfície terrestre, perambulando por lugares que lhes eram caros, como, por exemplo, o próprio lar, ou mesmo no cemitério, onde o invólucro carnal que lhe servia de habitação realiza o seu natural processo de desintegração. Dependendo da evolução desse espírito, ele pode perambular pelas ruas, bares, prostíbulos, enfim, lugares onde ele costumava praticar os seus vícios e até mesmo nos antigos lugares das suas atividades profissionais. Esse estado de perturbação, ele continua até que o espírito aceite a ajuda de espíritos destinados a esse fim. Os espíritos que oferecem ajuda são tanto espíritos do mal, dependendo da evolução do desencarnado, ou espíritos do bem, também nessa mesma dependência. Esses espíritos socorristas encaminham, então, o desencarnado para a erraticidade. Mas o que é a erraticidade e como é que ela se caracteriza? A erraticidade é o espaço virtual onde vamos estagiar entre uma e outra encarnação. E como é que a erraticidade se caracteriza? Ela se caracteriza por uma série de colônias espirituais. Essas colônias espirituais, elas estão localizadas a partir da base da atmosfera até a alta atmosfera, onde termina a força gravitacional da Terra. As colônias localizadas na base da atmosfera, portanto, em dimensões mais baixas e mais densas, normalmente na latitude do Equador, são as colônias chamadas de umbral pesado. Para essas colônias, são encaminhados aqueles espíritos altamente comprometidos com o mal. As colônias, elas são caracterizadas por inúmeras cidades. E essas cidades são formadas pela mente
do espírito desencarnado segundo o seu grau de evolução, de desenvolvimento moral, espírito e espiritual. Obviamente, as cidades localizadas no umbral pesado são cidades destinadas ao processamento do mal. Toda a sua infraestrutura é formada para o desenvolvimento do mal. Dentre as cidades existentes nesse umbral pesado, segundo o que Maia nos diz, a cidade mais representativa é chamada A Cruzada. A Cruzada foi idealizada em um plano urbano em forma de cruz quebrada nas 4 pontas, e em cada uma dessas pontas se instalou um reino administrado por um príncipe do mal. Ou seja, talvez ou eventualmente nós pudéssemos comparar o que o Espiritismo coloca em termos do mal existente no umbral com o inferno que nos é apresentado pelo catolicismo, mas com uma diferença. Enquanto no inferno do catolicismo o espírito permanece eternamente, nas colônias espirituais do umbral mostradas pelo Espiritismo, o espírito ainda tem condições de evoluir, porque Deus é Pai e não abandona nenhum desses irmãos. Vamos ver como é que isso acontece. Segundo Maia, a cidade A Cruzada foi fundada por espíritos que desencarnaram imediatamente antes da vinda de Jesus Cristo para a Terra. Quando Jesus Cristo precisava vir à Terra a fim de apresentar a sua missão, existia uma variedade de espíritos altamente comprometidos com o mal, ou seja, uma grande quantidade de espíritos comprometidos com o mal. E para que Jesus Cristo pudesse mais facilmente anunciar a Boa Nova, esses espíritos precisavam ser retirados da terra. A terra precisava ser mais limpa. Sendo assim, desceu uma falange de anjos e retirou da terra aproximadamente 2 milhões de almas. Estas almas foram, então, fundar a cidade A Cruzada. Eles deveriam permanecer na Cruzada por 1000 anos. E foi isso que aconteceu. Após esse tempo, Deus permitiu que esses espíritos reencarnassem a fim de dar continuidade ao seu processo de evolução. Ocorreu uma reencarnação gradual. Obviamente, quando esses espíritos reencarnaram, eles trouxeram consigo o mal cultivado entre eles e espalharam esse mal na Terra. É por essa razão que esses espíritos desceram na Terra durante períodos quando a Terra passava por flagelos bastante grandes, como, por exemplo, a Inquisição, as guerras santas, as guerras mundiais e outros flagelos cíclicos que assolam a humanidade. Importante é observar que nesses flagelos, com a participação desses espíritos do mal,
Deus servia-se deles em favor deles mesmos, porque normalmente nesses flagelos o número majoritário de pessoas que estavam envolvidas nesse flagelo eram exatamente esses espíritos descidos da cidade acruzada. Imediatamente após as colônias onde se localiza a cidade acruzada, nós temos as colônias ainda do umbral, mas do umbral mais leve. Para essa colônia são encaminhados espíritos ainda comprometidos com o mal, todavia espíritos que têm consciência do mal praticado. E é por isso mesmo que esses espíritos, quando estagiam no umbral pesado, acabam por se arrependerem dos males praticados e pedirem a Deus uma nova oportunidade. Quando esse arrependimento é sincero, Deus permite que socorristas e colônias um pouquinho mais evoluídas desçam até esse umbral leve e retirem de lá as almas arrependidas. Esses espaços ou essas colônias um pouquinho mais evoluídas são colônias que estão em um terceiro estágio de evolução espiritual. Essas colônias, elas se localizam aproximadamente na latitude do Rio de Janeiro e aproximadamente na ionosfera, onde se encontram também uma variedade de cidades, das quais a mais conhecida é a cidade Nosso Lar. Nós tomamos conhecimento da cidade Nosso Lar através do espírito André Luiz, que em comunicação foi psicografado por Chico Xavier e que deu origem ao livro do mesmo nome, ou seja, Nosso Lar. Todavia, essa cidade, Nosso Lar, também nos foi comunicada pela médium Eigorina Cruz, na época ainda encarnada. Essa médium, no sono, visitava a cidade Nosso Lar acompanhada do espírito Lúcius e, em vigília, ela desenhava o que via lá. Esses desenhos da Eigorina serviram para a publicação do livro Cidade do Além, que foi publicado por ela e por Chico Xavier, e os desenhos dela também serviram de modelo para a cidade Nosso Lar, vista no filme do mesmo nome. Qual é o objetivo ou qual é a missão dos espíritos localizados na cidade Nosso Lar, já que eles socorrem os espíritos do umbral leve? A missão deles é a preparação dos espíritos egressos do umbral para um novo mergulho na carne. O espírito André Luiz nos conta que ele esteve estagiando no umbral esse umbral leve, durante 8 anos, que foi socorrido e que foi encaminhado para um hospital localizado na cidade Nosso Lar. Depois de passar por um tratamento mental e espiritual, com refazimento do próprio perispírito, ele se deparou com uma cidade dinâmica, cheia de vida, onde os espíritos trabalham, estudam e adquirem experiências para um novo mergulho na carne.
Depois que o espírito se sente preparado para o novo mergulho na carne, ele escolhe o seu momento de reencarnar para cumprir novas provas e expiações que são indispensáveis ao seu processo de evolução espiritual. Eu disse que o espírito escolhe, porque nós temos livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio nos acompanha tanto na condição de encarnado, quanto na condição de desencarnado. Quando o espírito escolhe reencarnar, ele é encaminhado para um departamento onde existe um setor especializado em reencarnação. Lá nesse departamento, o espírito escolhe a sua família e procede à elaboração do seu mapa de provas e expiações. Eu disse que o espírito escolhe a sua família e escolhe mesmo. Quantas vezes a gente escuta filhos dizendo aos pais: eu não escolhi nascer nessa família. Não é verdade. Nós escolhemos a família com a qual queremos compartilhar o nosso mapa de provas e expiações. Depois dessa colônia onde se localiza a cidade nosso lar, estão instaladas as colônias um pouco mais evoluídas. E essas colônias são destinadas então, ou são criadas então, por espíritos que já estão mais evoluídos. Por exemplo, na Terra, esses espíritos já não precisam mais encarnar como na Terra, como um mundo de provas e expiações. Consequentemente, vão se formando ou vão proliferando colônias mais evoluídas, a fim de que possam também socorrer espíritos necessitados. Eu gostaria, assim, de ver um pouquinho mais a dinâmica locacional destas colônias, que inclusive eu até me questiono, porque a Terra está evoluindo. A Terra está passando, já bastante avançada, para um mundo de regeneração. As criancinhas que estão nascendo na Terra agora já estão nascendo no mundo de regeneração. A nossa evolução ainda nasceu em um mundo de provas e expiações. Quando a nossa evolução e todos aqueles que nasceram ainda no mundo de provas e expiações desencarnarem, a Terra estará em pleno processo de evolução no mundo de regeneração. Se isso acontece, como é que ficam as colônias do umbral pesado? Elas tendem a desaparecer? Certamente, porque enquanto os espíritos do umbral pesado ainda tinham oportunidade de reencarnar na Terra para expiar o mal da antiga encarnação, agora, no mundo de regeneração, a Terra não comporta mais o mal feito por esse tipo de espírito. Então, certamente, a tendência é o desaparecimento das colônias do umbral e a proliferação de colônias em mundos virtuais ou em colônias virtuais mais evoluídas. Existem ao todo na atmosfera terrestre 7 categorias de colônias. Na 7ª categoria,
já estão os espíritos depurados, aqueles espíritos que não precisam mais retornar ou reencarnar na Terra. Esses espíritos podem sim voltar à Terra se forem convidados ou mesmo se oferecerem para desenvolverem na Terra algum tipo de missão, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista moral ou intelectual. Essas missões têm como objetivo ajudar os nossos irmãos aqui encarnados, ajudar a se desenvolverem mais rapidamente ou mais apropriadamente. Essa 7ª colônia, como eu disse, ela pode ser comparada ao que os muçulmanos chamam de 7º céu de Alá, presidido por Abraão. Nesse 7º céu, segundo os muçulmanos, reina a justiça, a verdade, o amor, a paz, a fraternidade. Então, esses espíritos irão permanecer eternamente nessa 7ª colônia? Segundo o Espiritismo, não. Segundo o Espiritismo, esses espíritos, eles podem migrar para outros mundos mais evoluídos do que a Terra. Obviamente, esses espíritos, no seu processo de migração, não terão mais as características ambientais e biológicas encontradas na Terra, porque esses outros mundos têm composição química diferente, têm características, enfim, completamente diferentes, que envolvem um outro tipo de invólucro carnal, se é que existem, ou um outro tipo de expressão corporal do espírito, e talvez seja por isso mesmo que a ciência não consegue captá-los. Bem, meus irmãos, o meu tempo acabou. Um bom descanso e muito obrigada.